Então, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar mais uma aula, então, de Paulo Freire Educação, nossa disciplina, nosso componente curricular do primeiro período do curso de Pedagogia, de Licenciatura em Pedagogia do IFES, Campus Vila Velha, tá? Hoje vamos falar um pouco sobre duas partes do texto do Paulo Freire, né? A primeira parte, não há docência sem discência, né? Essa relação intrincada que Paulo Freire faz entre o professor e o aluno, né? Intrincada por quê? Não sei intrincada, imbricada, misturada. O que Paulo Freire, na verdade, tenta fazer é dizer que só existe o claro porque existe o escuro. Só existe o bonito porque existe o feio. Essa relação, né, de que as coisas surgem dos seus contrários, né, ela é algo que faz parte da história da filosofia desde Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, que já entendia que as coisas surgem enquanto conceitos por intermédio das suas contradições. Então, é óbvio que não é o professor o contrário do aluno, mas a atividade docente, a atividade professoral, ela só existe quando existe a atividade alunal, digamos assim, né? Só existe professor quando existe aluno. E só existe aluno quando existe professor. A questão é que na história do pensamento humano, né, se construiu uma ideia magistrocêntrica, ou seja, que o centro da relação de aprendizagem era o professor e que este, então, levava o seu conteúdo, a sua sabedoria para aquele, né? Lembrando que o Valdeci até lembrou aí da compreensão, né? Daquele aluminus, ou aquele ser sem luz, que era o aluno, né? Então, o estudante, o discente, o aluno, então, ele recebia tão somente o conhecimento de maneira formatada, vinda de um docente, vinda de um professor. Então, essa é a base, né? A base com a qual vai se moldar toda essa primeira parte do livro Pedagogia da Autonomia. A ideia de que professor e aluno estão de tal maneira costurados, alinhavados, né, preso ao conceito um do outro, que um não poderia se fazer sem o outro. Então, eu coloco: olá, vamos viajar pelos textos e teorias que dão condição à reflexão pedagógica de Freire. Você vai perceber que estas 3 semanas, né, serão bem mais tranquilos, porque o livro deve ser dividido em 3 partes, em 3 semanas. Ou seja, você terá tempo para colocar suas leituras em dia e vai conseguir acompanhar o entendimento da teoria freiriana de modo mais tranquilo nestas 3 semanas. O modo como Freire escreve a pedagogia da autonomia é bem poético e acaba tentando resumir a sua epistemologia. Talvez essa palavra aqui seja a primeira palavra aqui do meu texto aqui do questionário que tenha dado algum problema, né? Epistemologia, opa, aí eu coloco. O que quer dizer epistemologia, professor? Epistemologia vem do grego episteme, que significa conhecimento. Então, nós vamos falar então de uma teoria do conhecimento ou a maneira como Paulo Freire encara o conhecimento, ou seja, a maneira como Paulo Freire entendia o aprender, né? E aí a gente fala até do aprender a aprender, mas enfim, a maneira como Paulo Freire compreende a sua relação com o conhecimento, né? Então, estamos falando de como Freire entende a questão do conhecer. Se trata de uma teoria do conhecimento. E aí eu coloco, então, 5 perguntas. Vamos lá. O que você entendeu da afirmação que não existe docência sem discência? É justamente essa ideia que rompe com o bancarismo. A questão 1 e a questão 2, elas são casadas, né? Paulo Freire não entende educação como sendo bancarismo. É a mesma coisa que dizer: Paulo Freire não entende educação como sendo uma educação bancária, que é o quê?
você vai lá e deposita no banco um conhecimento. Você vai lá e coloca como se estivesse guardando um conhecimento. Então, o conhecimento para Paulo Freire não é armazenado. Não é assim. Eu chego na relação do conhecimento e vou tendo cada vez mais conhecimento. Agora eu tenho 1000 de conhecimento. Aí eu vou lá e faço um investimento, que é horas bunda, né? Ali na cadeira estudando, e dedico 10 horas de estar sentadinho ali estudando. Então agora eu tenho mais 10 horas de conhecimento. Então, o conhecimento não é soma. Não tem uma ideia de somar. O conhecimento ele passa primeiro por dividir. Depois esses conhecimentos vão sendo agregando e vão fazendo sentido. Tá bom? Mas vamos lá. A relação pedagógica, ela tem uma função social muito determinada em Paulo Freire. Não é que eu estudo igual a criança entende ali para ficar mais sabido. Se você pergunta para a criança assim, por que você está estudando isso? Por que você vai na escola? Para ficar mais. Elas vão falar assim, os pequenos, né? Para ficar mais inteligente, professor, para ficar mais sabido, para saber das coisas, né? Quando eu olho para a escola dessa maneira, eu entendo a escola do ponto de vista bancário, de que eu estou indo na escola para estudar a lição. E aí, então, depois que eu estudei a lição, eu tenho aquele conhecimento. Conhecimento não é assim para Paulo Freire. Conhecimento ele é mais fluido. Ele é compartilhado. E a leitura dos conteúdos precisam me produzir uma leitura de mundo. Ou seja, eu tenho que estar consciente do que aqueles conteúdos, do que eu posso utilizar. Então, eu não estou guardando conhecimento. Eu estou dividindo e multiplicando o conhecimento. Até porque, para Paulo Freire, essa é a expressão do próprio Paulo Freire, a leitura do mundo antecede a leitura das palavras, ou dos códigos, ou dos signos. Então eu tenho que fazer uso social na vida deste conhecimento. Então vamos lá. Qual que é a relação entre discente e docente? Os dois estão de tal maneira imbricados numa responsabilidade, eles estão acoplados, eles estão unidos, que não há como pensar um professor que ensina e um aluno que aprende. Se fosse um professor que ensina e um aluno que aprende, bancarismo, educação bancária. Se trata o quê? De um professor que ensina, de um aluno que ensina, de um professor que aprende, de um aluno que aprende. Ambos, então, estão estabelecendo trocas simbólicas e efetivas, de modo que a vida do aluno é marcada pela cultura e por aquele conhecimento, as suas experiências vão dar forma a esse conhecimento, e esse conhecimento vai permitir que ele retribua essa ação, transformando também a prática docente. Então é como se eu dissesse o seguinte: professores e futuros professores, né? Aqueles que já dão aula aqui ou aqueles que ainda vão dar aula aqui, que vão trabalhar com uma sala com uma sala com uma classe, né? Você vai se surpreender que toda vez que você ensina, você vai aprender alguma coisa. Você vai se surpreender com o fato de que a sua prática pedagógica sempre vai ser reestabelecida, reexperimentada, revivida a partir das suas experiências. Né? Isso sem ter uma ideia de progresso, tá? Porque às vezes você pode sair melhor uma vez, pior outra, mas o fato é que nas experiências a gente vai construindo a nossa identidade docente, ou seja, a maneira como nós nos enxergamos como professores. E a gente mesmo, enquanto aluno, vai absorvendo não só aquele conhecimento,
como se fosse uma esponja, mas pensando como esse conhecimento pode ser traduzido pelas minhas experiências. Tanto que a andragogia, ou seja, que a gente sempre pensa na pedagogia, né? Que é o ensino de crianças. Mas esquece que a gente faz, por exemplo, EJA, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos. E na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, não chega lá um menino que tem poucas experiências, mas chega uma pessoa que tem um bocado de experiências e ela vai precisar, nessa relação andragógena e não mais pedagógica, mas uma relação da vida adulta, a necessidade de compartilhar suas experiências para mostrar, então, como é possível utilizar aquele conhecimento na prática. Mas fato é, a prática docente é determinada, circunstanciada, acrescida, banhada pela relação com os alunos. E a relação de conhecimento do aluno, ela faz a mesma relação de admiração, por exemplo, com o professor. Se você já tem uma relação difícil com um docente, fala assim, você não gosta da voz, não gosta como fala, aí você vai falar, você começa inclusive a falar que a matéria é ruim, né? Aquela matéria eu não gosto de matemática, eu não aprendo matemática. Mas às vezes, sei lá, qual que é a sua relação traumática, qual que é a sua relação com aquela docência, né? Às vezes, então, não é que você tem problemas com a matemática, você tem problemas com aquela relação que não foi bem sucedida, não foi bem estabelecida, ou gerou traumas num determinado momento com outro docente que impede que você floreie, que você consiga se adaptar, que você consiga apresentar melhores resultados num outro aspecto do conteúdo. Então, perceba, tá vendo que a relação é o mais importante? Não é o professor, não é o aluno, é a relação pedagógica. O que Freire está falando é que o mais importante ali que vai fazer o aprendizado acontecer é essa relação entre docente e discente. A relação pedagógica, a relação didática, ela é uma relação, né, que diz de todo o avanço, o progresso e como as coisas vão acontecer. Se a coisa vai bem, vai para um caminho produtivo, para um caminho de potência, de estimular o crescimento, de estimular o desenvolvimento, isso se dará inevitavelmente pela relação entre professor e aluno. Um sem se colocar hierarquicamente ou, sabe, sobre o outro. Mas perceber o quê? A parceria. Porque você se entende o docente como um parceiro do conhecimento, você se abre a fazer trocas. Você sente confiança de você chegar mais perto daquela pessoa. Você também se sente, na admiração, uma relação de respeito com aquele conhecimento. E, obviamente, se você respeita alguma coisa, se você valoriza alguma coisa, se aquela coisa se torna importante para você, você vai aprender mais. Se você não liga, se você não dá importância, se você estabelece traumas, é óbvio que aquele conhecimento não vai ser significativo para você. E a gente tem isso. A gente tem um conjunto de conhecimentos e alguma parte do conhecimento a gente coloca o seguinte: olha, nessa matéria eu não gosto, nessa matéria é ruim, nessa matéria isso, isso e aquilo. E aí o que você vai fazer? Vou fazer naquela matéria para passar com 6, para passar com média, para dar um jeito. O que você quer, na verdade, é vencer aquele obstáculo. O conhecimento não pode ser apenas uma corrida de obstáculos, que eu vou então passando prova por prova para chegar no final, acabou essa matéria. Ai, que aliviado que eu estou, acabou esse conteúdo. Ai, que aliviado que estou, já venci isso daqui. Que negócio chato da porra. Não, nossa, consegui me livrar disso aqui. Se você se entende na relação do conhecimento como algo que você tem que se livrar, é óbvio que uma hora você talvez consiga se livrar daquilo ali, mas vai ter aprendido? Então, isso nos ensina enquanto, incita, nos provoca enquanto professores. Paulo Freire vem colocar o seguinte para você: será que seu aluno, cara, vai querer se livrar da sua matéria? Vencer a sua matéria?
Ou você estabelece um vínculo, uma relação com esse aluno a ponto de que você consiga efetivamente produzir conhecimento. Então, está sendo gerado, está sendo nutrido o conhecimento ali nessa relação? Ah, beleza, está sendo gerado, está sendo nutrido. Então, beleza. Nós vencemos mais um passo. O professor foi efetivamente docente. E o aluno foi efetivamente discente. E aí se produziu potência nessa relação. Todo mundo cresce. Então, gente, conhecimento não pode ser bancário, porque não pode ser entendido como algo que eu vou lá simplesmente aqui, gente, hoje vamos ter estudar aqui história, né? Beleza, o que nós vamos aprender hoje mesmo? Se a pessoa começa assim, o que nós vamos aprender hoje mesmo? Você já começa a desconfiar, esse cara aí não sabe o que veio falar, né? Aí você vê, aí começa a procurar lá no livro lá. Nós paramos. Ah, é verdade. Hoje é Baixa Idade Média. Então, como é que vocês estão mesmo? Beleza, vamos lá. Quer dizer, opa! Não é que toda relação ela tem uma relação que tem que ser, é óbvio que tem que ser afetiva do ponto de vista de preparado, né? Eu tenho uma relação com isso aqui, afetiva, do ponto de vista de que eu vou trocar. E essa relação de troca é uma relação de respeito. Então, se ela é uma relação de respeito, de troca efetivamente, ela tem que ser uma relação provocativa, ela tem que aguçar a curiosidade, ela tem que ser entendida como algo que foi preparada, que ela tem uma palavra que aí eu vou usar aí, Valdeci, talvez aí usa muito essa palavra aí na igreja, na fé que se professa, que é uma virtude, que é a temperança. Ela tem que ter, então, tempero. Nem sal de mais, nem sal de menos. Se é insosso, sem sabor, não provoca saber. O saber, ele é nutrido no sabor. E esse tempero varia de ambiente para ambiente. Não adianta você querer temperar tudo do mesmo jeito. Existe tempero de carne, existe tempero de frango, existe tempero do arroz, do biscoitinho. Cada coisa tem o seu sabor. Agora, o conhecimento, se ele não é bancário, ele não pode ser passado empacotado. Como se todas as pessoas também fossem sentir aquele sabor com prazer. Então a gente tenta, com Paulo Freire, motivar os docentes a perceber que o seu, aspas, eu ia falar uma palavra que ia contradizer completamente a teoria freiriana. Não vou falar, não. Eu ia falar consumidor, porque não é consumidor. É porque a relação de alimentar é consumir, né? Mas é que a criança e o aluno, ele não é só consumidor, ele é produtor, né? Porque se ele é consumidor, é bancário, né? Ele é produtor de conhecimento também. Mas o que eu falo assim na questão da relação de consumo é que aquilo que é ofertado, aquilo que é produzido na troca, ela não pode ser entendido como algo pasteurizado, sabe? Como algo que vai ser igual para todo mundo. Porque vão ter perspectivas de aprendizado diferentes sendo estabelecidas na sala de aula. Pessoas que se aguçam, né, e se tornam mais curiosas diante de uma determinada realidade do conhecimento, diferente de outras pessoas, né? Então, quando eu rompo isso, que eu entendo que não estou produzindo um saber pasteurizado, que não estou produzindo um saber empacotado, que vai ser igual para todo mundo, eu entendo que a relação docente,
não se faz sem a discente, que a relação discente não se faz com a docente e que, obviamente, eu tenho a busca de produzir algum conhecimento benéfico e socialmente engajado, né? 3. Para Freire, o ser humano chega igual uma tábula rasa, teoria de John Locke na escola, ou seja, sem conhecimento nenhum. Tá errado, né, gente? Freire não entende, senão não teria nem motivo as outras duas questões, né? Freire não compactua com a ideia de John Locke de tábula rasa. Né? O ser humano chega com um arcabouço de vivências e ele quer traduzir essas vivências na forma do conhecimento dele. Se eu descarto as experiências anteriores vividas do aluno, que eu não considero essas experiências como sendo importantes, não apenas no trato aí da alfabetização, como eu fiz na última aula lá, que foi pegar as palavras que vão permitir a alfabetização. Não é só um processo de construção de palavras significativas, de palavras indutoras. A perspectiva de que eu tenho que trazer para dentro da sala de aula o fato de que nós somos produtos de relações docentes e discentes. Exemplo. Vocês vão ver isso aí na vida de vocês. Nós somos o produto pedagógico de identidades docentes muitas. Em mim grita o meu professor de antropologia filosófica na Federal de Juiz de Fora, há 20 anos, quase 20 anos atrás, de professor Joel Neves. Grita em mim um pouco, né, da diva, professora de geografia lá no ensino fundamental. Tem um pouco da Renata, tem muito do Rubens, meu professor de história do ensino médio, né? Tem alguns professores que me marcaram como aquilo que eu não gostaria de ser, né? Tipo, chega assim, olha, eu posso ser qualquer coisa professor, mas eu não posso ser igual fulano. E para mim, fulano era um mau exemplo. E a gente começa a copiar, a moldar um modelo em que eu vou, então, tateando e me construindo pedagogicamente a partir dessas interações pedagógicas e docentes. Então, se isso acontece, a identidade docente é construída dessa maneira, já é uma clara evidência de que nós não chegamos e não partimos para as nossas experiências do conhecimento como uma tábula rasa, né, como uma folha de papel em branco. Nós vamos para o conhecimento trazendo um sujeito que tem as suas experiências e que quer entender a vida a partir da junção entre o teórico e o vivido. Quando há esse casamento, eu estou fazendo um bom casamento. Não tem aquilo de, quando eu aprendo uma palavra nova, eu tenho que colocar essa palavra numa frase e usar essa frase como se fosse essa palavra como se fosse uma ferramenta. É essa a ideia. A ideia de que eu preciso ler o mundo por intermédio deste saber. Eu preciso olhar a realidade a partir deste saber. Tá? Vamos seguir. Por que ensinar exige estética e ética? Porque aí entra a frase do Paulo Freire das bonitezas, né? Porque se eu não encontro beleza naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo construído, eu não me interesso por aquilo. Ele tem que fazer algum sentido, tem que trazer alguma coisa de poético. Ah, professor, mas então seria só coisas das ciências humanas. Não. Poético aqui, gente, beleza, é conseguir enxergar num girassol uma função logarítmica. Que o professor de matemática vai conseguir, então, chamar a atenção útil daquilo ali e vai falar, para que serve? Ah, você não quer entender a linguagem de Deus? Como é que Deus se expressa? Vamos pensar aqui, ó.
Qual a ordem aqui das harmonias musicais? Vamos estudar Pitágoras aqui, eu vou trazer para vocês, olha, tudo isso aqui da matemática, da harmonia da equação matemática, a gente está falando um pouco sobre música. Como assim música, professor? Você vai trazendo o seu aluno para perto de você. Vem cá, vamos escutar isso, vamos ver isso. Então, isso te tira do monótono, do um tom. Monotom é mas se eu ficar aqui 1 hora falando apenas do mesmo jeito, no mesmo tom, da mesma forma, e vamos então começar a estudar do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo tom, monotom, né? Tipo, tem que ter beleza. Vai dormir, claro que vai dormir, né? Claro que vai dormir, né? Então, eu entendo que a sala de aula tem que ser dinâmica, ela tem que chamar a atenção, ela tem que ter elementos que a pessoa se encontre ali, que ela se sinta convocada a fazer parte daquela construção, que ela se sinta aguçada a estar junto daquele processo do conhecimento, né? Então, o que acontece? Paulo Freire sempre entendia que a atividade docente, ela é uma atividade também de convocação do outro a se entender ética e esteticamente, politicamente, dentro do processo do conhecimento, né? Se o docente ele não se engaja a fazer uma reflexão potente para a vida das pessoas, aquilo ali está sendo bancário. Está sendo bancário. E tem coisas, assuntos espinhosos, que nós somos convocados necessariamente a fazer parte daquilo ali. Senão eu estou sendo o quê? Morno. Senão eu estou sendo o quê? Né? Eu estou sendo parte de algo que não faz sentido. Então quer dizer que as pessoas vão preferir que eu fique a vida toda passando a mão na cabeça delas, para que elas tenham reforçado as mentiras, os dogmas e os escondimentos que ela estão. A atividade docente é uma atividade política. Ela tem que produzir libertação e emancipação da vida das pessoas. Senão eu me eximo da minha responsabilidade. Estou ensinando o conteúdo, mas além daquele conteúdo, estou ensinando um bocado de outras coisas. Inclusive, parte das nossas mazelas sociais hoje se dão por conta de uma docência que se queria freiriana, mas que se fez apática durante muito tempo. Que era de ensinar conteúdo, mas não ensinar a viver. A educação para a vida do Paulo Renato no governo Fernando Henrique não foi educação para a vida, foi uma educação da apatia. O que adianta você saber, né, de trás para frente a ordem dos reis da dinastia dos Bragança depois da União Ibérica? Ensinei história, porque o meu aluno sabe que Dom João IV foi sucedido por Dom Afonso V, Dom José, Dona Maria, Dom João, você sabe todos os reis e tal, beleza, sabe? E aí? O que significa para você? Se isso não tem significado, a parte ética e estética ela perde sentido. Então vocês vão me ver aqui, em algum momento, chegando e falando: olha, o discurso de ódio que tem sido nutrido hoje se dá pela uma falência da compreensão política da função do pedagogo, da função do docente. Porque se eu só ensino o meu conteúdo e não ensino a olhar para a realidade através da ótica desse conteúdo, eu estou sendo omisso. Estou sendo omisso. Mas aí, professor, vão me chamar de comunista, vão me chamar então de doutrinador, vão me chamar. Mas peraí. Você vai querer então que seu aluno continue tomando ivermectina, não usando máscara, não usando álcool e indo então para o mundo para morrer? É isso mesmo? Ah, professor, porque todo mundo ali tem essa cabeça mesmo, não tem jeito, eles têm essa cabeça. Eu não vou conseguir mudar essa cabeça. Então,
Se calarem a voz dos profetas, as pedras vão falar. Quer dizer, se fecharem, se você se ausentar dessa sua responsabilidade, que é fazer ciência, por exemplo, como é que você vai continuar cultivando a cabeça do... Você vai ter que criar estratégia para você chegar mais perto, para você convencer dos paradoxos internamente, de você utilizar aquilo que a pessoa sabe, os próprios preconceitos, o próprio processo de violência, o próprio processo de discriminação, o próprio processo de ignorância, para que ela compreenda aquilo que está se passando naquele viver. E você vai continuar achando que 500 mil pessoas mortas de Covid no Brasil foi nada. É fruto apenas do vírus. 500 mil mortos não tem a ver com um processo de desgaste, de ignorância, de desresponsabilidade, de irresponsabilidade no trato com a saúde pública. Professor, você está indo agora para um caminho político sem volta, hein? Cuidado, professor. Não, eu estou simplesmente dizendo o seguinte: olha, ensinar não existe só você tá decorado o livro didático e você saber o conteúdo que você vai passar. Ensinar exige ética e estética. O que é isso? Responsabilidade social. Essa beleza é alcançada com responsabilidade. De que aquele conteúdo vai fazer com que o sujeito se torne uma pessoa melhor, cidadã, responsável. Percebem? A educação ela transforma a vida das pessoas quando ela faz esse movimento também. Tranquilo, Ana. Vou Não, dizer de novo. professor, de Sim. acordo com os bolsonaristas, só aconteceu isso tudo porque está todo mundo em pandemia. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Imagino, né? Claro que não. É porque a vacina ela nasce, né? Não é, você planta uma cápsula de vacina, joga água em cima, rega, e aí nasce um pé de vacina. Não é assim. Então, vamos lá. Não trata de você ir para o lado A ou para o lado B. Tô fazendo discurso lulista, petista, comunista aqui não. Não é isso. O lance é ser docente é ter responsabilidade. E essa responsabilidade crítica, cidadã, engajada, muitas vezes até militante, faz com que a gente entenda que eu não ensino apenas o conteúdo. Eu ensino outro tipo de coisa que vem a reboque do conteúdo, que é uma visão de mundo. Exemplo, como eu vou falar de indústria 4.0 se eu não falar, por exemplo, de responsabilidade ecoambiental ou ecológica? Como eu vou falar dos tempos de hoje, e você e todo mundo aqui, você tá na sua casa agora encapotadinho, ou tá aí, fechou as janelas tudo para ficar um pouco mais quentinho, né? Ah, tá frio. Não existe aquecimento global, professor, tá vendo? Existe resfriamento global. Olha o frio que tá fazendo. Não existe esse negócio de aquecimento. Esse negócio de manter lá as árvores lá na floresta, isso é tudo bobagem. Tem árvore demais, não tem, precisa. Percebe que as coisas então não passam nem pela questão do lado A ou lado B. Nós não estamos aqui aguçando a polarização. Estamos fazendo aqui uma reflexão. O meu conteúdo, ele tem um pezão, ele tá todo ali ancorado na realidade. Você não ensina discursos, ou não ensina narrativas, ou não coloca conteúdos sem que elas façam algum sentido para a vida das pessoas. A pessoa só vai querer estudar alguma coisa que ela vai poder usar como ferramenta. Pode ser um belo de um porrete que ela vai meter na vidraça, ou pode ser uma pluma que ela vai usar para embalar o próprio ego.
para ela carinhar o próprio ego. Mas aquele conteúdo tem que fazer sentido. Conteúdo que não é engajado não faz sentido. A pessoa decora e esquece. Ela sabe até chegar a hora da prova. Depois que passou a prova, ela não sabe mais nada. Por quê? Porque não fez sentido nenhum. Então, a docência só tem sentido se o conteúdo ele tá todo arraigado, alicerçado, ancorado na realidade, né? Isso é o estético, isso é o ético. E, obviamente, vai estar alinhado com a identidade cultural de uma pessoa. Foi por isso que Paulo Freire, ao ensinar as palavras ali, as palavras indutoras, utilizando, fazendo o processo de alfabetização, né, dos trabalhadores, né, da construção civil em São Paulo, vai entender que existe um processo identitário deles que era diferente de quando ele estava no sertão pernambucano. A vida, o espaço da vida é outro. Então eles vão usar exemplos que são outros. E é por isso que Paulo Freire era contrário, então, ao encartilhamento. Porque se ensinava a ler e o V com Ivo viu a uva, com um menino que nunca viu a uva. Faz sentido? Então, por isso que ele ia ensinar tijolo para alguém da construção civil e enxada para alguém da lida da roça. E aí, então, aquela palavra ia começar a fazer sentido na vida da pessoa. Então, vocês vão estar em algum momento, como pedagogos, num trato de ensino em que o conhecimento vai chegar para uma pessoa. E aí você tem que fazer a seguinte pergunta: como vou ensinar isso para que esse ensinamento seja altamente significativo e faça sentido na vida dessa pessoa? Como mostrar isso? Como abrir esses olhos? Como fazer com que esse conteúdo seja significativo? Se não fizer sentido, nunca vai aprender nada. Não adianta você chegar e falar, você vai aprender isso porque você tem que aprender isso. Você vai aprender isso porque isso vai cair no vestibular. Você vai aprender isso, você tem que aprender isso porque vai cair na prova. A pessoa pode até decorar e saber até a hora da prova, mas depois não fez sentido, não foi significativo. Não pôde usar em nada. O que eu uso esse conhecimento? Pegar aqui os exemplos que eu estou vendo atrás do Robson aqui, que é um professor de ciências, né? A matemática e a física, ela tem que vir ladeada, por exemplo, de uma leitura do mundo. Gente, quanto é tranquilo fazer uma transposição didática utilizando os conceitos da física mecânica, por exemplo? Equilíbrio, força, potência, máquinas, polias, diminuir o trabalho, aumentar o trabalho. Aí você chama atrás daquele menino ali e tal, você vai fazer. E agora? Por que que eu tenho que saber isso? Por que que eu tenho que saber cinemática? Tem que saber cinemática, velho, porque você tem que aprender a saber atravessar a rua. A distância desse carro ali, com a aceleração que ele vem, eu tenho velocidade para atravessar essa distância aqui? Não, eu consigo atravessar? Não consigo atravessar? Eu tô no outro carro, eu vou conseguir alcançar? Eu tenho ideia de uma aceleração? O que é aceleração? Em tudo, tá? Então, o que o Freire está falando, na verdade, é que os conteúdos eles têm que ser adaptados à identidade cultural, eles têm que fazer sentido para as pessoas, tá? Perfeito. Esse foi o Indagações 3. Vamos para o Indagações 4. Espera aí, rapidinho. Estou fazendo uma prova, gente.
para os meninos do ensino médio e eu recebi uma mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na mensagem. Porque vai que... Não tinha mensagem, não. Rapidinho aqui, me dá um minutinho só para conferir se as coisas aqui caminharam. Deixa eu ver. A prova dos meninos da Química terminou 9h45. Deixa eu ver se todo mundo finalizou. Rapidão. Rapidinho. Aqui tem uma mensagem. Treta. Rapidinho. Quando aparece uma treta assim, é tenso. Gente, Suelen é da turma de vocês? Não? Assim, professor, no início eles falavam esse nome na chamada, mas que eu saiba, ela nunca apareceu em nenhuma aula. Uhum. Acho que ela tá querendo retornar aqui, mas aí, gente, né, a pessoa faz escolhas, né? Deixa quieto. Su. Rapidão. Na outra deu certo. Agora 3B começou. De 10 às 11h50. Já estão aparecendo os sujeitos aqui. Perfeito. Vamos lá, então, agora para nós, então. Vamos para o indagação 4. Olá, no livro Pedagogia da Autonomia, você já deve ter percebido que Paulo Freire está apontando como uma bússola para um norte da docência, né? Ou seja, está mostrando para nós como é ser professor, como é ser pedagogo. Ou seja, apontando para saberes essenciais para que sejamos bons educadores. E aí ele pega, né, a ideia nessa segunda parte de que ensinar não é transferir conhecimento, que é algo que a gente já falou sobre a questão do bancarismo, né? Então, por que ensinar não é transmitir conhecimento? Porque não estamos falando de uma relação pedagógica em que um professor está transferindo um conhecimento para um sujeito, mas está gerando, possibilitando, construindo um conhecimento que seja significativo e de forma conjunta, tá? Segundo, o que o professor Freire chama de pensar certo? Gente, pensar certo é o pensar engajado, né? Não significa que estar certo com relação a 2 mais 2 é igual a 4, mas é que a base lógica seja construída de maneira concreta, né? Então, Freire está preocupado, na verdade, com a ideia de que aquilo ali seja lógico, que faça sentido e de que a pessoa consiga produzir esse conhecimento de maneira efetiva, de maneira emancipadora, né? De maneira que faça sentido aprender. Você pode, às vezes, estar ali na sua relação com o conhecimento
simplesmente papagueando aquele conhecimento. Que é o quê? Pegando ali, transformando em outras palavras, mas aquilo não faz sentido nenhum para você. Entendeu? Você decorou, você sabe até mais ou menos o que é, mas não teve aquele... Entendi esse treco agora. Para que serve, como que usa. Não teve um insight. O pensar certo é que aquilo ali tem que fazer sentido. Né? Aquilo ali tem que, na sua cabeça, ter sido de tal modo acomodado, para além de assimilar, vou pegar o conceito de Piaget, para além de assimilar o conhecimento, é que você consiga entender o processo. Para que serve? Como que aquilo ali faz sentido para você? Tá? 3. Somos sujeitos inacabados. Essa é a visão antropológica de Paulo Freire. O humano é algo que não está pronto e não está acabado. Essa visão antropológica mostra o quê? Evidencia que somos determinados? Não. Paulo Freire entendia que nós somos indeterminados. Nós não conseguimos caber dentro de uma caixinha. Que nós estamos nos fazendo a todo momento. O sujeito pronto, acabado, é o que morre. Quando que você vai estar pronto? Quando você morrer. Enquanto você estiver vivo, você ainda vai estar o quê? Igual um queijo mineiro. Cheio de buraquinho, sabe? Tentando perseguir coisas. Fazer sentido de coisas. Buscando entendimentos no mundo. Procurando sentido das coisas. Ninguém está pronto e acabado. Né? Nós estamos nos fazemos no inacabamento, procurando, perseguindo quem nós somos, né? É o eu caçador de mim lá da música do Milton Nascimento, né? Eu tô querendo achar quem eu sou. Então essa visão antropológica de inacabamento significa que você nunca vai se deixar de ser aluno, mesmo velhinho. Entendeu? Vai passar aqui o curso, você vai estar profissionalmente engajado, mas ainda assim você vai estar se perseguindo, se procurando, tentando se entender nesse inacabamento. Pode falar, Valdeci. Então, essa questão do ser humano não ser um ser acabado. É correto, então, correlacionar com o que nós estamos vimos em História da Educação sobre o pensamento aristotélico do homem ser um constante devir, ele está sempre se alterando e não pode ser visto da mesma forma de um dia para o outro? A pergunta é corretamente, é a associação correta? Associar com História da Educação a questão do eterno devir do homem? Sim, mas só não é bem Aristóteles, né? E é Heráclito, né? A ideia de devir, né? De que entramos e não entramos duas vezes no mesmo rio, de que nós estamos em constante mutabilidade, sim, né? Você não precisa ir na filosofia, não. Você pode ir no Cazuza, né? Meu Deus do céu. Gente, quem não tem colírio usa óculos escuros. Raul Seixas, né? A ideia de que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? A ideia de Raul de que nós somos uma metamorfose ambulante, que nós estamos nos modificando, que nós não somos pronto e acabado. Perfeito, é isso mesmo, Valdeci. Né? Então tem essa perspectiva, né, de uma visão antropológica que nós estamos e vamos continuar nos fazendo. Então não há um ponto de chegada em Paulo Freire, que eu vou chegar naquele caminho e pronto, e agora me moldei, estou pronto e determinado. Não, nós somos indeterminação, nós somos mutabilidade, nós somos refazimento, reconstrução, transfiguração, nós somos seres de se fazer e se fazendo. Nós não somos pretérito imperfeito. Nós somos pretérito perfeito, que pronto e acabou. Nós somos pretérito imperfeito, com futuro do pretérito, na verdade. Nós somos um desejo que quer ser outras coisas e que aquilo continua.
né? Eu cantava, e a gente não fala onde que a gente parou de cantar, a gente continua cantando. Então há em Freire uma perspectiva do inacabamento, né? Ou seja, de que a gente vai continuar se fazendo enquanto estiver vivo, né? Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ser seres ensinantes e seres aprendentes, tá? Vamos lá. 4. O que seria ter bom senso como educador para Freire? Gente, bom senso é o metro quadrado mais bem dividido no Brasil, né? Porque todo mundo pensa que tem bom senso, né? Você fala que bom senso, né? Você tem que ter bom senso, né? As pessoas falam que como se todo mundo tivesse bom senso, né? Não é bem assim que acontece, né? O bom senso para Freire é a perspectiva de que eu vou construir o meu conhecimento de um ponto de vista ético. E que eu tenho que aprender a dosar isso daí. Que eu tenho que ter uma prática pedagógica responsável, né? Que eu vou tentar entrar num caminho que seja, né, correto do ponto de vista moral e que seja leal do ponto de vista ético com os alunos. Ou seja, ó, gente, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, isso aqui vamos aprender junto. Isso aqui, ó, pode ser usado assim para o bem, pode ser usado para o mal. Qual que vocês acham que pode ser usado? Como é que a gente vai construir isso aqui? Vamos pensar a corrupção? Vamos pensar aquilo que são nossas mazelas? Vamos pensar a questão da pobreza no país? Será que nós temos que resolver antes o problema aí da aula síncrona, da aula síncrona, não sei o quê? Ou nós tem que pensar aí agora como é que vão ser aí as questões aí que vão estar ligadas à fome? O aluno aprende com fome? Quer dizer, esse é o bom senso. É saber pesar aquilo que tem que ser combatido, né? Ser responsável, tá? E por fim, um educador que tem consciência da transformação da realidade e que a mudança da sociedade é possível ensina apenas conteúdos? Não ensina apenas conteúdos. Já falamos sobre isso na aula de hoje também, né? Como é a sua prática pedagógica? Sua prática pedagógica é engajada. Ela traz a realidade, ela traz o mundo, ela faz uma reflexão sobre o mundo, ela provoca, ela incita o aluno a ir para além daquele conteúdo. O que você pode usar isso daqui? Você pode ir além disso aqui. Isso aqui pode virar uma máquina. A pessoa pode ter ideias empreendedoras a partir daquilo ali. Ela pode ser incentivada a ser cientista daquilo ali, né? Ela não tá lá igual no The Wall do Pink Floyd, lá o professor humilhando o aluno. Você não vai sair nunca daqui do nada. Olha aqui que você é um bostinha, você não é um nada que é um poeta. Isso aqui. Não, não é um. A educação não pode ser entendida como, né, no The Wall, como uma formatação, que é dar forma. A sala de aula tem que ser um lugar em que as pessoas saiam dali potentes. Qualquer relação de ensino-aprendizado tem que ter potência. Que a pessoa pode saber que ela pode usar aquilo ali para mudar a sua realidade, a realidade da família. Se você não vai mudar a realidade do mundo, transformar o mundo, mudar o mundo, será que você não pode mudar com aquilo ali a realidade da sua família? A realidade das pessoas que estão ao seu redor, a realidade dos seus vizinhos, a realidade da sua comunidade de amigos, a realidade da sua militância, a realidade da sua comunidade de igreja, ou seja, os lugares que você atua enquanto sujeito. Né? Isso é a noção de engajamento em Paulo Freire. Nós temos a perspectiva de produzir um conhecimento conjunto e engajado, tá? Então, ensinar não é só ensinar conteúdos, né? Ele parte dos conteúdos.
Ele começa com os conteúdos, mas tem a perspectiva de que estes conteúdos produzam algo além, né? Isso é a praxis do Provocação 3. De que não é só teoria e também não é só a prática do colocar a mão. Praxis, gente, é a mistura entre a teoria e a prática. E, obviamente, a sua prática, então, educativa vai ser transformada a partir disso daí, né? Porque você vai estar incentivando a curiosidade dos seus alunos. Eles vão querer participar daquilo ali. Eles vão querer fazer parte daquilo ali, ok? Que é o Provocação 4. Que é quando você chama, então, as pessoas a fazerem parte como autores do conhecimento, né? Tem uma questão aqui que o conhecimento, ele é, por si mesmo, autoral. Se você só vive o conhecimento dos outros e nunca se torna autor do próprio conhecimento, ele não faz sentido. As pessoas têm que sentir parte daquela produção do conhecimento e conseguindo fazer as suas relações. Por isso, gente, nas suas questões, coloque os seus exemplos de vida. Coloca como você se sentiu diante daquilo ali. Você pode ter certeza que eu vou valorizar imensamente isso aí, por exemplo, numa questão de uma prova. E vou, obviamente, valorizar isso aí na relação, obviamente, que se estabelece de professor e aluno aí, de troca. Ok? Gente, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a lição 3 e a lição 4? Vocês estão com a carinha aqui, quem tá aberto. Tá certo? Não, professor. Por enquanto, acho que tá tudo bem. Aham. Acho, né? Então tá, A queridos. única coisa que você pegou lá, porque no Provocações 4 eu acho, que você Uhum, perguntou assim, o que você faria, alguma coisa assim. uhum. Gente, e agora? O que que eu faria? A gente Era levantaria e sairia correndo? tipo isso. Não, porque eu fiquei assim, gente, eu sei o que o educador deve fazer, né? Que você perguntou na pergunta de cima. Tá, e agora o que que eu faria? Não faço ideia. Não sei, eu faço ideia. Ah, pensa um pouquinho que vocês vão dar conta. Deixa eu ver aqui, Ana. Professor, para ser bem sincera, eu ainda não submeti a atividade porque eu estava esperando essa aula Uhum, para fazer um pouco mais de sentido, porque essa semana eu fiquei meio na bad, assim, sabe, quando você lê o texto e aí você tem que ler e reler 10 vezes, porque parece que nada do que você está lendo está entrando na sua cabeça. Então eu uhum. estava esperando a sua aula para poder completar, e assim, eu escrevi muitas coisas do que você falou e fez mais sentido agora, porque honestamente, essa semana não tá fazendo muito sentido. Ai, gente, tomara então que tenha feito bastante sentido agora, gente. A questão é, vamos lá, trazer as pessoas para mais perto. Talvez é esse o motivo dessas indagações e dessa provocação dessa semana. É tipo, como eu faria para trazer as pessoas para mais perto, para fazer sentido aquele conhecimento ali. Às vezes a gente tem que fazer esse exercício, sabe? Às vezes os nossos alunos vão se afastando da gente, né? Porque a gente não pensou como a gente abriria a possibilidade para aquilo ali fazer sentido para as pessoas. A gente sempre nessa disciplina, gente, do Paulo Freire, se coloque na posição de docente e na relação de como você faria trocas com seus alunos. Como que seria a sua postura diante dos seus alunos? Eu acho que a gente se sente convocado para isso nesse momento. A responsabilidade da gente trazer as pessoas para mais perto do conhecimento. A nossa profissão tem uma responsabilidade intelectual muito grande, de que o mundo de amanhã pode ser ainda pior do que nós temos hoje, se nós não assumirmos os nossos postos de transformação da realidade. É isso.
Meus queridos, então vocês têm aí um tempinho aí para fechar, quem não fechou ainda essas atividades. A atividade da provocação 5 e da indagação 5 já estão abertas para ser entregue na semana que vem, né? Mas aí vocês já podem começar a aula. Faço uma aula grande terminando aí o texto do Freire. Essa última aula aí tem, deixa eu ver, são 2 horas que eu falo aí, continuo aí a falar sobre a pedagogia da autonomia. Acho que no total dá umas 6 horas de aula lendo e explicando o texto. Aproveitem esses textos, né? Que é um momento da gente estar junto, produzindo junto, pensando junto. Beleza? Patrícia? A data de entrega do Indagações 5 tá para 27 de julho. Acho que a gente vai ter um problema quando a gente for submeter. Tem como ajeitar lá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Indagação 5. Deixa eu ver aqui, abrir sem editar. Não é pro dia 10, Data não? de entrega 27 de julho. Não, vou mudar isso aqui agora. Mas permitido é porque começa no 27 de julho. Submissões atrasadas. Não, tô considerando atrasada. Peraí, deixa eu mudar. Indagações 5. Indagação 5. Aqui, ó. 10 de agosto. É só mudar aqui. 10 de agosto, às 23h55. Pronto. Tá certinho agora, tá? Deixa eu ver se o provocação também tá correto. Indagação 5. Então, deixa eu olhar o indagação 4, que pode estar errado também. Indagação 4. Não, estava certo. 3 de agosto, que é hoje. E deixa eu olhar o fórum agora. Fórum 5, avaliação 10 de agosto também. Tá tudo certo agora, gente. Ok? Então, queridos, queridas, a gente se vê então na semana que vem, né, na terça que vem, no nosso horário de costume. Beijo gigante, boas atividades, bons pensamentos, boa criatividade e qualquer coisa a gente vai se falando então. Beijo grande, tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Valeu. Falou.